Bom dia a todos, obrigado por terem vindo assistir a esta conferência que fala sobre o desenhador Rafael Bordal Pinheiro, um desenhador português da segunda metade do século XIX, nascido em 1846 e falecido em 1905, autor de obras publicadas em vários anos, dedicou a sua vida à prática artística sob várias formas, nomeadamente as artes gráficas e a prática da cerâmica. Esta conferência será apresentada por João Apuim Botelho, diretor do Museu Bordal Pinheiro, que apresentar-nos a este artista. É autora de Luís Filipe, um pioneiro do modernismo, e é especialista nas artes gráficas, nomeadamente no desenho humorístico. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, dizer que falo em português porque será mais fácil de me exprimir em alguns aspectos da obra de Rafael Bordal Pinheiro. O meu francês é francamente mau. E queria também dizer que é uma grande alegria estar a participar neste Festival de História da Arte, já no seu fim, mas que correu tão bem, e o facto da presença de Rafael Bordal Pinheiro, de um artista um pouco esquecido, porque trabalha sobre desenho, um desenho de humor, que é uma disciplina por vezes pouco querida da história da arte, é para mim um motivo de uma grande alegria, e espero que poder corresponder ao interesse que esteve por trás do convite para apresentar esta figura absolutamente fascinante. Devo dizer que preparei a parte mais difícil da vida de Rafael Bordal Pinheiro, a parte mais difícil da minha apresentação, foi sintetizar em cerca de meia hora, 40 minutos, porque é uma vida muito rica, que espero conseguir mostrar ao longo da apresentação, mas se houver alguns aspectos que pensem que possam ser conversados, estarei também à disposição no fim para falar sobre eles. A minha apresentação falará de Rafael Bordal Pinheiro enquanto o artista, enquanto a pessoa. Falarei da sua obra gráfica, dos seus jornais, das personagens da sua comédia bordaliana, que são basicamente os políticos da sua época. Falarei da criação desta personagem, o Zé Povinho, que é uma personagem que representa o povo português, e eu penso que representa um pouco o povo de todo o mundo. Falarei também do humor político que ele desenvolveu. Falarei também da obra cerâmica, da fábrica que ele criou, das suas fontes de inspiração, do humor e da intervenção política também na cerâmica e não apenas nos jornais e nos desenhos, e da sua modernidade, e terminarei referindo a sua passagem pela Exposição Universal de Paris de 1879. Queria dizer que nós temos ouvido muitas comunicações que são essencialmente feitas por historiadores da arte, investigadores de universidades. Eu falo-vos enquanto diretor de um museu e de um ponto de vista até da programação e da forma como nós queremos apresentar este artista aos nossos visitantes, procurando mostrar a sua genialidade, o seu talento, mas também a sua contemporaneidade e a sua atualidade nos nossos dias. Apresentando muito rapidamente Rafael Bordal Pinheiro, ele viveu entre 1846 e 1905,
Foi um caricaturista, mas também o proprietário dos seus jornais. Foi um ceramista, mas não um ceramista numa oficina, mas sim um ceramista que fundou uma fábrica, esta fábrica de faianças das Caldas da Rainha, que ainda hoje se mantém. Foi um republicano quando Portugal era uma monarquia. Foi um defensor da liberdade de pensamento em todos os momentos, um lutador contra as injustiças sociais e contra aquilo a que nós chamamos as negociatas políticas, um homem que usou o humor como a sua principal ferramenta de intervenção e um homem que esteve sempre atento a todos os movimentos artísticos de vanguarda da sua época. Apresento-vos aqui Rafael Bordal Pinheiro, aqui desenhado pelo seu irmão, aqui, desculpem, pintado pelo seu irmão Columbano Bordal Pinheiro, também ele um dos grandes artistas do século XIX português. Faria aqui um pequeno parênteses para dizer que em Portugal, quando nos referimos a Columbano Bordal Pinheiro, falamos em Columbano, usamos o seu primeiro nome por ser um nome mais estranho, e quando falamos de Rafael Bordal Pinheiro, do homem de quem falamos hoje, usamos o seu nome do meio, usamos Bordalo. Essencialmente, quando falamos em Bordalo, sabemos que estamos a falar de Rafael Bordal Pinheiro e não do seu irmão, e não usamos o nome final porque Pinheiro é um nome muito comum em Portugal e Bordalo é um nome mais diferente e mais identificador. Bordalo desenhava-se muito nos seus jornais, e aqui a apresentá-lo, apresento-o pela sua própria mão, numa altura em que ele visitou Paris. Vejam aqui a referência aos monumentos de Paris, e em que em que ficou muito preocupado porque todas as pessoas lhe pediam um pourboire, e podemos ver a quantidade de pessoas que estão agarrados aos seus bolsos enquanto o dinheiro voa das suas mãos. Portanto, Rafael Bordal Pinheiro envolvia-se completamente nos seus jornais. Neste caso é uma caricatura em que ele utiliza uma representação da Aida de Verdi em Lisboa para fazer uma crítica política, e dentro desta crítica política Rafael Bordal Pinheiro vai também envolver-se, e vai envolver-se num dos desenhos menos óbvios. Ei-lo aqui, sob a forma de um dos pássaros do Nilo, que Rafael Bordal Pinheiro encarna para si próprio. É um homem que também sabe viver a sua vida, é impossível falar da obra sem falar do homem, e no fim da vida vemo-lo com este desenho em que se representa a si próprio à direita em 1903, pedindo lume a um jovem, sendo que o jovem é o próprio Rafael Bordal Pinheiro. Ele morreu em 1905, morreu com uma bronquite, morreu cansado, e nós vemos-lo aqui a pedir essa chama de vida e a colocar este desenho nas páginas centrais dos seus jornais. Vemos também a forma como ele brinca colocando nos bolsos os jornais de que era proprietário em cada uma das épocas, e também uma brincadeira com os gatos que nós vemos. À esquerda um gato que saltita e que brinca, e à direita um gato cansado e pesado, como ele se sentia. Rafael Bordal Pinheiro não usou só o desenho, mas também a cerâmica para se autorrepresentar. Neste caso, é uma peça única, e é uma peça que foi uma oferta a este senhor, Justino Guedes, que era o seu editor. Rafael Bordal Pinheiro está aqui, vemos-lo aqui, a conversar com estas duas figuras que representam os seus jornais. Um jornal é os Pontos nos Is, o outro é o António Maria, e o que está aqui representado é o facto de Rafael Bordal Pinheiro entregar sempre os seus desenhos muito tarde, o que desesperava o seu editor. E ele então embrulha esta bilha numa folha de jornal, do jornal de que o editor, de que era editor, Justino Guedes, embrulha-o e faz esta brincadeira dizendo que, enquanto o editor desesperava, Bordal
conversava e brincava, portanto, mostrando este espírito de artista. Mas também se autocaricatura neste apito, uma peça também ela única, e de uma forma um pouco mais séria, retrata-se, a fotografia estava na época, e eis aqui um retrato dele, mas mais uma vez ele foi capaz de ultrapassar este lado de um retrato sério, em que as pessoas não sorriam, e fazer-se fotografar com a língua de fora, como se estivesse a ultrapassar uma parede de papel. Queria-vos falar também do Rafael Bradal Pinheiro enquanto artista, dizer-vos que no início da vida ele pensou seguir uma carreira de artista sério, sério entre aspas, claro, e tentou fazer pintura de cavalete. Neste caso é uma festa na aldeia, em que ele mostra uma tendência naturalista, mas também já com bastantes toques de humor. O mesmo nós vemos neste desenho de um traje tradicional, de um costume tradicional, um campino, um homem da terra, que, ao gosto naturalista da época, Rafael Bradal Pinheiro desenhou e pintou e apresentou nos salões portugueses. Falando agora, rapidamente ele percebeu que não era esse o seu caminho. Aqueles desenhos, um é de 70, o outro é de 75, e rapidamente ele percebeu que o seu caminho passaria mais por, não pela pintura de cavalete, pela obra única e pelo salão, mas sim pelos desenhos rápidos que são reproduzidos aos milhares nos seus jornais e em que não existe um original, mas existe sempre uma enorme quantidade de desenhos. Vemo-lo aqui com aquela figura que vimos atrás em cerâmica, que representa uma personagem que ele criou, a Maria da Paciência, que o obriga a desenhar e a desenhar aqui sobre esta pedra litográfica, com ela, obrigá-lo a desenhar. Aqui neste outro desenho vemos o rei Dom Luís, que ele próprio também gostava de fazer caricaturas, e o Rafael Bradal Pinheiro aqui o que nos diz é que enquanto o rei Dom Luís fazia umas caricaturas, mas muito más, todas estas caricaturas que são dos políticos que estavam no ativo na época, no governo, todas muito más, e o Rafael Bradal Pinheiro assume-se aqui não como um desenhador, mas como um fotógrafo da realidade política portuguesa. Ele usa o seu lápis também, vejam aqui, como uma forma de impor a justiça. Aqui ele trespassa uns polícias que tinham maltratado os vendedores de jornais. Mas utiliza também o lápis, como neste desenho, para aplaudir. Este é um desenho de uma visita a Portugal da Sara Bernard, e vemos um conjunto de uma enorme multidão a admirar a atuação de Sara Bernard, que foi, como vemos aqui, epatante. E no meio de toda esta gente, Rafael Bradal Pinheiro desenha-se, mais uma vez, com o seu porte-crayon, com o seu lápis e com umas grandes mãos de tanto aplaudir e de tanto ter gostado. Ele, de tal forma, se identifica com esta questão do lápis e com a importância que o lápis tem, que vai acabar por ele próprio se transformar no lápis, aqui dizendo a esta figura que avanço já, que é a tal figura do Zé Povinho, que representa o povo português, a quem ele diz surge et ambulat, levanta-te e caminha, procurando provocar uma reação no Zé Povinho. Já falaremos disso um pouco mais à frente. Os jornais que Rafael Bradal Pinheiro
Foi proprietário, começou em 1870 com o binóculo e depois com a lanterna mágica. Eu passo muito rapidamente. Aqui são jornais que ele teve no Brasil. Entre 1875 e 1879, Rafael Bordal Pinheiro foi convidado para ir para o Brasil fazer estes jornais, e depois voltou a Portugal em 1879, tendo aí uma obra gráfica praticamente ininterrupta durante 25 anos, e com estes números: o António Maria, o Pontos nos Is e a Paródia. Falo-vos um pouco também da comédia bordaliana. Rafael Bordal Pinheiro tinha um humor essencialmente político, praticamente só político. As suas personagens eram os políticos da época. Mostro-vos aqui um desenho de uma gravura ao lado de uma caricatura sua, de Fontes Pereira de Melo, que foi um dos mais importantes políticos do século XIX, que Rafael Bordal Pinheiro vai brincar com ele, chamando-lhe o homem dos 7 instrumentos, vai colocá-lo numa capoeira, numa luta de galos com outros políticos da época, vai transformá-lo numa espécie de rei sol, como se fosse uma espécie de l'état c'est moi, em que o rei está aqui na sua barriga. Em Portugal nós temos a expressão ter o rei na barriga para alguém que tem muitas certezas. Eu confesso que não sei se ela existe em francês ou não, mas aqui a ideia é: o primeiro-ministro tem o rei na barriga, é ele quem tem todas as certezas do mundo. E aqui um outro desenho em que o Zé Povinho, a tal figura que representa o povo português, hesita entre a República e a monarquia. Vejam o tipo de desenho, vejam como esta República, obviamente inspirada na Marianne francesa, tem um traço rigoroso, bonito, enquanto aqui há uma caricatura, há um rol de promessas que sai da sua boca. Rafael Bordal Pinheiro brincava também colocando uma coroa na cabeça deste primeiro-ministro, sendo que ele não era real, mas era uma forma de dizer que ele tinha muito poder, e, portanto, brincava muito com este e atacava-o ferozmente, mas também, e isto é bastante importante para nós, no momento da morte de Fontes Pereira de Melo, Rafael Bordal Pinheiro dedicou um número do jornal, aliás, 2 números do seu jornal, a elogiar o homem. E ele dizendo muito claramente que eu critiquei muito o político, mas sei perfeitamente elogiar o homem, dizendo aqui nesta caricatura que nenhum dos outros políticos se chegava sequer aos calcanhares do grande Fontes Pereira de Melo, o mesmo homem que nós vimos criticar ferozmente anteriormente. Sendo ele republicano, criticou também os reis. Rafael Bordal Pinheiro viveu durante o período de 2 reis, do rei Dom Luís I e do rei Dom Carlos. Vemos aqui Dom Luís num retrato e numa caricatura sua, e vemos aqui uma mistura de Fontes Pereira de Melo, que já conhecemos, e o rei, transformado num simples carimbo que era utilizado por Fontes Pereira de Melo. Vemos aqui o rei Dom Luís a ser criticado pelo seu pai por causa de toda a confusão que existia no Parlamento, e aqui começa uma das formas de Rafael Bordal Pinheiro representar o rei, que é colocá-lo de costas, representá-lo, mas sem lhe mostrar a cara, portanto, estar presente, mas retirar-lhe a identidade, coisa que acontece aqui de uma forma mais feroz. Aqui já não é Dom Luís, mas é Dom Carlos, mas a atitude é a mesma, em que nós vemos, isto chama-se as 2 soberanias, o povo como soberania e o rei como soberania, deitadas sem se preocuparem com a forma como o país corria, sendo que, obviamente, que o rei está representado de uma forma muito pouco digna.
Esta invisibilidade do rei acontece também neste desenho. Eu peço-vos para olharem com atenção, a ver se conseguem identificar o rei neste desenho. Penso que um olho treinado o vê rapidamente. Ele, de facto, nesta luta entre Fontes Pereira de Melo, que nós já conhecemos, e o conselheiro Arrobas, outra figura política da época, o rei está no meio, no espaço vazio entre os dois. Portanto, mais uma vez, criticando ferozmente a sua ausência e a sua insignificância. E Rafael Bardal Pinheiro vai mesmo fazer este desenho, dizendo que o cognome do rei, o nome pelo qual ele ficará conhecido, seria o último. Enganou-se, não foi o último, foi o penúltimo, mas de qualquer forma é um desenho muito forte, é um desenho de 1890, sendo que a monarquia apenas terminou em 1910, portanto antecipa 20 anos esse desejo. Mostro-vos agora o Zé Povinho. O Zé Povinho é a grande criação de Rafael Bardal Pinheiro. É uma criação que representa, como digo, o povo português, porque havendo esta comédia em que as personagens eram os ministros, os banqueiros, as personagens importantes da época, faltava aquela figura que sofre com tudo o que se passa com os políticos, com os banqueiros, com os negócios políticos, com os negócios financeiros, e então Rafael Bardal Pinheiro inventou este Zé Povinho. O Zé Povinho, a primeira vez que ele desenhou foi há praticamente 150 anos, vejam, está quase a fazer anos, e ele sentiu a obrigação de escrever o seu nome na perna para que as pessoas o pudessem identificar, uma vez que era para que o pudessem identificar, uma vez que era uma figura completamente nova. Aqui o que se passa é que é uma tradição popular em que as crianças na rua pedem umas moedas para oferecer aos santos, e aqui está o Zé Povinho dando algumas moedas, mostrando que ficou com os bolsos vazios, mas quando nós olhamos melhor, nós percebemos que de facto não é uma criança. É um adulto, e se vivêssemos em 1875, saberíamos que era o Ministro das Finanças que pede dinheiro ao povo para dar ao santo. O santo, supostamente, é o Santo António, o santo mais querido em Portugal, com o Menino Jesus ao colo. Mas esta cara já a conhecem, é a cara de Fontes Pereira de Melo, do Primeiro-Ministro. Esta outra cara também a conhecem, é a cara do rei Dom Luís. E, portanto, neste primeiro desenho, Rafael Bardal Pinheiro foi capaz de construir uma história que se vai repetir até a exaustão nos mais diferentes momentos, das mais diferentes formas, em que há um ministro que pede dinheiro para um governo e o povo fica sem dinheiro. Esta figura aqui era a figura do chefe da polícia que com um chicote tomaria conta de alguma situação em que ele não quisesse colaborar. Mostro-vos também este desenho. Este desenho é um desenho por si já com alguma força, porque são os dois partidos políticos da época que lutam dentro de um caixote do lixo como se fossem pequenos porcos e há um gato que os empurra. Este desenho por si já tem alguma força, mas eu manipulei-o para mostrar que o desenho completo é assim. E quando nós vemos um Zé Povinho a tapar o nariz, vemos que há uma figura que não gosta daquilo que está a acontecer. E a importância cenográfica da presença do Zé Povinho ou das narrativas que podem ser criadas passa por aqui. Da mesma forma, aqui nós vemos os dois principais partidos, já conhecem Fontes Pereira de Melo e aqui Anselmo Brancamp, que como num jogo de crianças, ora está um no poder, ora está o outro. Este desenho tem alguma força, mas já sabem que o manipulei, e se o virmos assim, vemos que ele é mais forte, porque tudo isto se passa nas costas deste Zé Povinho.
mostrar-vos também que o grande desejo de Rafael Bordal Pinheiro é que o Zé Povinho deixe de ser esta figura, vejam, está de gatas como uma besta, obedece às ordens do rei, mais uma vez o rei de costas, e o grande desejo é que ele se levante e, pela força do trabalho e pela força da educação, através da leitura, se torne uma figura responsável da sua cidadania, e nós vemos que a sua face muda completamente, deixa de ser um animal, uma besta, para passar a ser um cidadão. E esta é a grande mensagem, a grande força desta figura do Zé Povinho, que Bordal vai desenhar ao longo de 25 anos. E há um gesto que o Zé Povinho utiliza e que em Portugal nós associamos imediatamente, que mostra exatamente esta impossibilidade de lutar contra forças maiores do que nós, que é este manguito, este bras d'honneur, e eu penso que será a primeira vez que uma imagem de um manguito é mostrada na Capela da Trinité, o que me dá algum gosto, e ao Bordal também daria, com toda a certeza, mas mostrando que mesmo quando parece que é impossível nós reagirmos, temos de mostrar a nossa indignação. Aqui ao lado, o Rafael Bordal Pinheiro desenha-se a si próprio, dizendo: nós já não podemos falar, nós já não podemos escrever, nós já não podemos ouvir, nós já não podemos reunir, nós já não podemos pensar, nós já não, enfim, não podemos já desenhar, e a única coisa que nós podemos fazer é gesticular. E aqui ele faz uma brincadeira dizendo que anda transformado num São Francisco. A brincadeira do São Francisco é porque a representação da Ordem de São Francisco são 2 braços, e a forma de representar estes 2 braços é muito semelhante à forma do manguito, do bras d'honneur. E então, o que ele diz, mostra-nos aqui o que é este gesto, este manguito, é quando nós não podemos pensar, quando nós não podemos desenhar, quando nós não podemos falar, quando nós não podemos ouvir, temos de reagir, e podemos reagir com este gesto, e o Rafael Bordal Pinheiro acaba aqui a dizer: já me doem os braços de tanto gesticular, portanto, de tanto lutar contra estas dificuldades. E aqui mostro-vos 2 desenhos, um de 2009 e outro de 2016. À esquerda é um jornal de extrema-direita, o Diabo. À direita é de extrema-esquerda, do Partido Comunista Português, para verem como mesmo no século XXI esta figura é apropriada por todo o espectro político português. Aquela imagem que nós vimos desenhada pela primeira vez em 1875 continua muito presente no imaginário português. Falo-vos um pouco do humor político, agora talvez mais rapidamente, mostrando aqui mais uma vez um Zé Povinho. Bordal desenha-o quase sempre de gatas, deitado, sentado, com pouca reação, e aqui com a figura que já conhecem, de Fontes Pereira de Melo, e o que está em cima do Zé Povinho é o orçamento da Casa Real. Vejam aqui a coroa e o cetro, e aqui a figura do rei e de toda a família real que o Zé Povinho tem de ter às suas costas e contra o qual Bordal Pinheiro se insurgia. Este outro desenho é um desenho que é publicado no Dia de Reis. E Bordal faz uma brincadeira entre o Dia de Reis, um dia religioso, da chegada dos Reis Magos junto do presépio, e o Dia dos Reis de Portugal. E então nós vemos um Zé Povinho deitado, com todos os reis de Portugal nas suas costas, aqui já com o príncipe regente a ser puxado, e a legenda é: levantar-se-á, porque se o Zé Povinho se levantar, todos os reis vão cair. E se caem os reis, cai a monarquia e temos uma república. E, portanto, mais uma vez, ele faz este jogo.
Ele foi sempre um enorme defensor, e já vamos ver isso um bocadinho mais à frente, de todos os progressos, de todos os progressos industriais e de todas as novidades, mas simultaneamente um crítico. E neste caso ele critica a forma como o comboio estava a ser, aliás, a ligação do comboio à Espanha, como estava a ser financiada, e nós vemos aqui que não chegava, o orçamento não chegava, e o orçamento era sobre a figura do Zé Povinho. E como não chegava, vemos mais uma vez Fontes Pereira de Mel a puxar, a esticar o Zé Povinho para além dos limites do seu corpo, e vemos também que quem sustenta esta ponte onde o comboio anda são estas figuras que representam os professores, portanto, mostrando que não estava a haver um trabalho de base que seria necessário para educar e para instruir o povo português. O trabalho a casa estava a ser construída pelo telhado e não pela base. E mostro-vos este desenho também das poucas vezes em que o Zé Povinho está a reagir, num caso em que houve um escândalo por causa de um processo político, em que ele dá um pontapé tão forte neste ministro, o Índice Ribeiro, que ele sai da própria página. Vejam, o limite da página é aqui, e foi de tal forma escandaloso que ele quer mesmo tirá-lo de cena. Outra forma de mostrar o humor é neste caso, em que vos mostro o retrato de Barjona de Freitas, um ministro, que Rafael Bordal Pinheiro, Portugal, a certa altura, teve um grande problema com a Inglaterra. Aliás, tivemos sempre problemas por causa, essencialmente, das pretensões coloniais em África, e tivemos um grande problema que resultou num ultimato da Inglaterra a Portugal, que foi um caso absolutamente dramático em Portugal. E Rafael Bordal Pinheiro brinca de uma forma muito séria contra este Barjona de Freitas, decompondo-lhe a cara. Vejam que temos aqui a figura da Rainha Vitória, aqui a figura do John Bull, que é uma espécie de uma figura que representa o imperialismo inglês, e a figura de Lord Salisbury, o primeiro-ministro inglês, e aqui a figura de um negro acorrentado. E quando estas 4 imagens se sobrepõem, formam a cara de Barjona de Freitas, retirando-lhe mais uma vez. Neste caso, não só lhe retira a identidade, como lhe cria uma identidade traidora, uma identidade de um homem que está ao serviço da Inglaterra. Este é um desenho em que também é interessante porque ele elogia este homem, que era o presidente da Câmara de Lisboa, um homem que ele criticou muito, e que aqui está a vacinar um Zé Povinho. Lisboa teve muitos problemas com epidemias, com cólera, com varíola, etc. E Rafael Bordal Pinheiro faz este desenho elogiando um seu inimigo político. E o desenho é feito também com base nesta escultura de Monteverdi, que elogia o criador da vacina, Edward Jenner, mostrando também que no seu humor, puxa para o seu humor também muitas referências que não são as mais habituais. Falo-vos agora, mudando de tema, do Rafael Bordal Pinheiro, ceramista. Aqui vemos uma ação da sua fábrica, mostrando que ele não trabalhava num ateliê de artista, trabalhava numa fábrica, numa grande fábrica. Vejam aqui nas páginas dos seus jornais e também numa fotografia. E é interessante ver que esta fábrica era uma fábrica pré-capitalista, ou se calhar até já podemos dizer capitalista, exatamente por ser uma fábrica por ações, em que ele empregava muita gente. Ele quis que esta fábrica fosse uma forma de desenvolver o país e desenvolver toda esta gente que estaria desempregada.
Mas rapidamente fugiu para o lado artístico, que era o lado que lhe interessava mais. Vemo-lo aqui a modelar as suas peças e aqui as páginas dos seus jornais a anunciar as exposições de venda, com o Rafael Bradal Pinheiro a sair de uma jarra e a dar as boas-vindas a todos os que quisessem estar presentes, assim como neste outro caso uma situação semelhante, e mostro-vos agora que esta fábrica continua com uma loja aqui em Paris, sendo que a fábrica e o museu são entidades absolutamente diferentes. A fábrica pertence a uma empresa, a empresa Visabeira, o museu pertence à Câmara Municipal de Lisboa, mas naturalmente temos ótimas relações. E se estiverem interessados, posso-vos contar depois o percurso da fábrica e do museu em simultâneo. Em relação às suas imagens, às suas fontes de inspiração, uma principal fonte de inspiração foi a natureza. Ele trabalhou muito, aplicou o naturalismo que já vimos em telas, mas aplicou também à cerâmica, em imagens realistas, em composições, em naturezas mortas mais estranhas, em que juntam um ananás, que era uma fruta rara e cara da época, com um escaravelho e com uma nêspera, que era o fruto mais comum dos quintais de Lisboa, neste conjunto em que puxa a ruralidade para dentro de casa, mas também neste prato em que imita uma paisagem marinha, onde nós vemos caranguejos, onde nós vemos mexilhões, onde nós vemos algas e, sobretudo, com este vidrado, vemos um movimento da água. Procurou também misturar alguns animais, neste caso um lagarto, que se move neste cesto, juntando aqui já um artesanato rural com um animal também rural, mas fez a mesma coisa também com peixes, e aqui vemos já este elemento em que ele mistura a cerâmica com a cestaria, sempre com um enorme realismo, e mostrando, apelando para estes elementos naturais nestes pratos de suspensão. E depois faz este prato. Este prato é um prato que eu gostava de vos mostrar. É um prato enorme, de diâmetro, tem perto de 2 metros. É um prato monumental e que tem a particularidade, nesta monumentalidade, ser colocado as coisas mais banais do dia-a-dia, que são estas couves, estas batatas, estes ovos, que seriam unicamente para estar na cozinha, mas que Rafael Bradal Pinheiro lhes dá este impacto grande. Os azulejos, claro, trabalha aqui com azulejos em que recriam ambientes rurais que podem ser transportados para dentro de casa, mas também ambientes marítimos, sempre com esse desejo de trazer a natureza para dentro de casa, numa altura em que a industrialização amedrontava as pessoas. Ou estes azulejos, a arte nova, já são depois da sua vinda a Paris para a exposição, em que ficou absolutamente fascinado com a arte nova, como vemos, por exemplo, nestes azulejos, de que ele gostou tanto que os assina, cada um deles. Eles foram feitos propositadamente para uma padaria em Lisboa. Vejam, o gafanhoto e a espiga de trigo, e aqui as duas borboletas com uma espiga de trigo também nesta mesma padaria. Aqui alhos atados da forma mais tradicional, como iam para o mercado, e que eu penso que é semelhante à forma como é atada em França, sendo que esta peça é uma floreira. Aqui em cima tem um orifício onde são colocadas flores, portanto misturando estes dois mundos de uma forma divertida. Também gosta do exotismo. O Rafael Bradal Pinheiro esteve no Brasil e trouxe lá o gosto pelos macacos e pelos papagaios, por um mundo exótico. E aqui
vai mais uma vez juntar a cerâmica e a cestaria, aqui com um toque mais popular, de uma dança popular, ou neste cesto também uma peça magnífica, grande, em que faz esse jogo entre os diferentes materiais. Esta fonte de inspiração que vai buscar, esta inspiração que vai buscar os seus temas às formas populares, podemos vê-la aqui. Isto é uma talha, talha é um regionalismo para uma bilha. Aqui será a forma tradicional e depois os tratamentos que ele dá, um tratamento mais naturalista com uma rã e com estes escorridos, um tratamento mais humorista com esta cara talvez de uma figura inglesa com um ar muito respeitável e finalmente esta outra peça que nós já vimos no início, em que que é uma peça para oferta, em que ele usa também o humor. A mesma coisa aqui. Nós vemos que a forma mais simples é depois transformada um, com um ramo de castanheiro ou com umas enguias ou aqui com um toque absolutamente historicista que nós vamos ver aqui já imediatamente a seguir. Em que esta é uma peça também gigante, com cerca de 2 metros de altura, em que faz um conjunto de referências a momentos da história de Portugal, aqui com as navegações, aqui com o poeta Luís de Camões, aqui com referências à esfera armilar, com referências às cordas das navegações, com referências ao escudo português, com referências à Bíblia, com referências ao Manuelino num revivalismo histórico, portanto, apelando também à história de Portugal. E peço-vos a atenção para verem aqui este fundo, que é uma representação de uns azulejos que ele depois faz separadamente e que também existem como peças avulsas, ou aqui nesta influência mais arabizante, mais árabe, destes azulejos que ele vai utilizar na decoração deste pátio interior em que ele desenha aqui o azulejo, que é este e que depois é colocado neste pátio. Também aqui uma referência ao poema épico de Luís de Camões, aos Lusíadas. Esta imagem seria para colocar um relógio aqui, numa livraria, em que Bordalo vai fazer referência a todo esse imaginário fabuloso dos Lusíadas e que é um imaginário que ele também traz dos seus jornais, onde brinca aqui com os políticos da época que se querem fazer passar por épicos e Bordalo mostra que eles não são propriamente muito épicos. Falo-vos agora também do humor como fonte de inspiração e começo por vos mostrar um bacalhau. Como saberão, amouru, o bacalhau, é o prato típico português. Eu mostro esta imagem porque não sei se conhece o nosso bacalhau, é bacalhau seco e é assim, o seu aspecto é este. E o Rafael Bordal Pinheiro vai usar o bacalhau em alguns dos seus pratos de suspensão, como vai usar também nesta mísula. A mísula é aquela peça que nós hoje já pouco usamos, mas que no tempo dos nossos avós era muito usado para colocar uma peça importante em cima, um retrato, uma jarra, alguma coisa com algum aparato, e que Rafael Bordal Pinheiro faz com que a base dessa peça de aparato sejam 5 bacalhaus. Eu penso que há aqui um humor muito grande na forma como ele trata a nova burguesia, que quer mostrar que as suas casas, onde vai receber os seus amigos, são muito importantes e então vai fazer este jogo entre tu vais colocar uma peça muito importante assinada por Rafael Bordal Pinheiro na tua sala, mas essa peça vai ser uns bacalhaus. E este jogo do humor entre desmascarando qualquer tentativa de valorização, é muito engraçado como se cruza entre os políticos na sua parte gráfica e os burgueses aqui na sua parte cerâmica.
Avançando, esta é uma terrina em que utiliza uma cabeça de porco e em baixo, a imagem não mostra bem, mas aqui é arroz. Será como se fosse um arroz de porco. Claro que em Portugal nós não temos nenhum prato que seja uma cabeça de porco, mas a brincadeira de levar à mesa uma cabeça de porco, de fazer com que as pessoas levantassem a cabeça de porco, tivessem a cabeça de porco na sala, eu penso que faz parte também do seu humor. E aqui esta jarra, uma jarra muito simples, uma jarra em que tem rãs a dançar e que eu penso que é a demonstração de que o Bordalo era essencialmente um desenhador, porque eu penso que se consegue imaginar o gozo que ele teve a desenhar cada uma destas rãs que vão subindo pela jarra acima. O humor, a cerâmica do humor, eu penso que é uma das principais características e penso que há bastante originalidade nesta cerâmica, na obra do Bordalo. E ele utiliza também como intervenção política. Neste caso, é um tinteiro que tem a cara de um jornalista. Aqui de lado estão as penas com que o jornalista escrevia e o jornalista tem uma rolha de cortiça na boca colocada pela polícia num dos casos em que houve um atentado à liberdade de imprensa em Portugal. E neste caso é uma figura que ele cria, que é o Barrigas. O Barrigas são aqueles políticos que estão sempre próximos do poder, mas que são mais ou menos anónimos, que só têm barriga, não têm olhos, não têm boca, são figuras desprezíveis. E o Bordalo fala em cerâmica e faz com que ele venha da sua obra gráfica para a cerâmica, cruzando os dois universos. E aqui um penico, um vaso de noite, em que representa o John Bull. Esta peça foi desenhada naquela altura em que houve uma grande animosidade contra os ingleses e que Bordalo que já vinha mostrando que o John Bull maltratava o Zé Povinho em muitas situações e chega a um momento em que diz basta. E a forma que ele mostrou de dizer basta foi exatamente transformando o John Bull num penico. E como sabem, no penico aquilo que nós fazemos não é propriamente o mais digno e, portanto, mostrando que todo este jogo. Parece-me que estou a ficar sem tempo, vou-vos mostrar rapidamente a modernidade. Um candeeiro em que a modernidade é ser a gás, são dos primeiros candeeiros a gás que existem em Portugal, ou estas formas, esta e esta, em que Bordalo, a sua fábrica, ele precisava da fábrica para viver, ele não era rico, mas arrisca em fazer estas peças absolutamente estranhas, preferindo o seu lado artístico ao lado comercial, e aqui mostra-se que ele estava perfeitamente dentro dos movimentos europeus, copia esta forma de Christopher Dressler, aplicando-lhe apenas este ramo à volta, e faz também peças como esta, e ao verem esta peça veem todo o percurso, toda a gama que Bordalo faz, desde esta simplicidade a todas aquelas peças absolutamente barrocas, humorísticas, divertidas, enfim, há um mundo de Bordalo que eu já estou a ficar sem tempo para vos mostrar. Mas queria só acabar com a Exposição Universal de Paris, que foi um momento importantíssimo de Bordalo. Ele era também muito conhecido e muito procurado pela qualidade das suas decorações e aqui são alguns dos desenhos com que ele se apresentou. Há um conjunto de fotografias também do fotógrafo Otto com as suas decorações. E aqui mostro-vos também o desenho do pavilhão de vinhos, em que ele faz já também um jogo usando muitas das técnicas portuguesas, aqui o azulejo, aqui a filigrana, aqui também apela a um nacionalismo com os trajes tradicionais aqui e aqui, criando um ambiente nacionalista neste traje, que nós vemos aqui na fotografia e que conseguimos aqui cruzar a fotografia com o desenho. A aceitação foi muito grande e Bordalo acabou por receber a Légion d'honneur dada pelo presidente Carnot pela qualidade do seu trabalho. E agora
uns pontozinhos finais, mesmo rápidos, mas que eu não posso deixar de mostrar. Este desenho de 1882 chama-se O que os franceses pensam a nosso respeito. Esta é uma provocação que o Bordal gostaria que eu trouxesse aqui e que eu não poderia deixar de trazer. E nesta primeira passagem, Bordal mostra aqui os franceses pensam que esta é a nossa localização geográfica no norte da África, nas pirâmides, que estas são as nossas florestas, uma selva, que estes são os nossos animais, animais também exóticos de uma selva, que esta é a nossa marinha. Vai desenhando para aí fora, que isto é o nosso governo, que isto é os nossos generais, que este é o nosso rei. E finalmente Bordal desenha-se aqui, e que isto sou eu a desenhar toda esta situação. É por isso que num momento em que o Instituto de História da Arte chama Portugal a vir até Fontainebleau, pareceu-me importante mostrar este desenho e mostrar também a forma como Bordal gostava da França, por ser um país republicano, por ser o país onde a modernidade estava a acontecer todos os dias, e desenha este Viva a França com um grande orgulho. E termino agora sim o último slide, a última imagem, convidando-vos a vir até ao Museu Bordal Pinheiro em Lisboa, ou não podendo ir, convidando-vos a ver o site. Nós temos um site com muita informação, nomeadamente com todos os jornais do Rafael Bordal Pinheiro. Toda a coleção do museu está online, é possível pesquisar toda a coleção. Temos um canal YouTube com um conjunto de filmagens das nossas peças também, que as mostram no seu esplendor e não com estas rápidas imagens que vos mostrei. E o nosso Facebook, com o que nos divertimos a comentar a realidade portuguesa e mundial todos os dias, usando as imagens do Bordal, mostrando que 150 anos depois elas continuam vivas e a fazer-nos sorrir. Muito obrigado pela vossa atenção. Não sei se me percebe. Gostaria de perguntar-lhe, com todas estas caricaturas, ele não teve problemas com os poderes públicos? Does he have a problem with the power? Yes, but not. Oui, sim, mas não muitos. Porque ele, fazendo este jogo em que comentava livremente os momentos, comentava livremente as situações, ele não era um fanático, não era alguém que lutava simplesmente contra, ele lutava contra as injustiças, e portanto podia um dia fazer um desenho em que atacava uma figura, mas se essa figura fizesse alguma coisa de louvável, ele no seu jornal seguinte estaria a louvá-la. Há um desenho que eu mostro quando o primeiro-ministro morre, e ele faz um desenho a honrá-lo. Ele logo nesse primeiro desenho, logo nesse primeiro número, ele escreve: sei que muitas pessoas me vão criticar porque eu estive durante muitos anos a combater este primeiro-ministro e agora lhe faço uma homenagem, mas eu só tenho de me preocupar com a minha consciência, não tenho de me preocupar com nenhuma direção política. E essa é uma atitude também muito louvável, e que em termos de museu e em termos de visitantes de museus, nós apelamos muito a ela, a esta atitude de tolerância perante as ideias dos outros. Agora, ele teve de facto bastantes problemas, foi muitas vezes chamado a ir a tribunal, passou algumas noites em prisões, mas muito suave.
penso que também porque ele era uma figura muito querida da sociedade lisboeta e seria muito difícil fazer alguma coisa má com ele, como por exemplo aconteceu com Daumier, que passou muito tempo na prisão. É uma situação diferente de Bordal Pinheiro. Other questions? Eh bien, merci beaucoup d'avoir assisté. Muito obrigada por ter assistido a esta conferência, muito obrigada ao Sr. João.